Olá, bom dia. Quero desejar a todos um bom dia. Agora é o que? Quase 11 horas da manhã, né? Eu estou aqui num lugar bem diferente. Não estou em casa, mas quero aqui compartilhar com vocês a palavra de hoje. A história que eu escolhi para compartilhar com vocês, ela se encontra no livro de 2 Reis, o capítulo 5. Eu acredito que a maioria de vocês já devem ter ouvido falar dessa história e a gente vai meditar um pouquinho sobre o personagem dessa história, porém aparecem ali 3 personagens, né, dessa história. E a história vai falar sobre Naamã, o capitão da guarda do exército da Síria. E ele comandava esse exército grandioso. Em muitas situações eles venceram, graças a Deus. Deus proporcionou isso para o capitão Naamã. A Bíblia vem dizendo assim, 2 Reis capítulo 5, do verso 1 até o 5 nós vamos ler. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do Senhor e de muitos conceitos, porque por meio ele, o Senhor, dera a vitória à Síria. Então, todas as guerras que o capitão Naamã venceu foi por conta que Deus o abençoou, né? Isso aqui a Bíblia deixa bem claro. Só que o capitão Naamã tinha um problema de saúde muito grave, que era conhecido como lepra, né? A Bíblia vem retratando sempre que todas as pessoas que acometeram-se dessa doença, desse problema de lepra, elas eram banidas da sociedade, não podia conviver nem com a família. Mas o capitão Naamã, ele vivia dentro do seu lar. Ele comandava o exército igual, porque ninguém, fora a esposa dele, sabia desse problema. E numa das batalhas que ele saiu para combater com o seu exército, ele trouxe, aqui na Bíblia diz, saíram tropas da Síria e da terra, no verso 2, da terra de Israel, e levaram cativa uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. Então, numa dessas batalhas, o capitão Naamã, ele capturou uma garotinha. A Bíblia não retrata aqui o nome dessa garota, quantos anos ela tinha, não fala nada. Mas o propósito dele levar essa menina para a casa dele era para ser auxiliadora da esposa dele. No verso 13 diz assim, disse ela à sua senhora, ou seja, a garota, tomara o meu senhor, Naamã, estivesse diante do profeta que está na Samaria, ele o restauraria da sua lepra. A Bíblia não vem contando assim detalhes dessa situação, mas essa garotinha, ela acaba descobrindo que Naamã tinha esse problema. E aí, em conversa com a sua senhora, ela dá a ideia. Por que o capitão Naamã não vai lá na Samaria, onde o meu povo vive lá? E lá ele vai encontrar um profeta chamado Eliseu. E com certeza Eliseu vai poder ajudá-lo nessa situação. E aí ela fala isso para a senhora, e essa senhora rapidamente, no verso 4 diz assim, então foi a Naamã, disse ao seu senhor, assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria, verso 5, vai, anda e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivas. Eu vou parar a leitura aqui para a gente analisar um pouquinho sobre essa situação. Essa garota, o que ela ganhou, né? Se a gente parar bem para analisar a situação dela. Foi roubada da sua família, foi levada para um lugar que ela não sabia, não conhecia ninguém, né? Foi para ser escrava, né? Escrava. E ela resolve ajudar o capitão, justo o homem que havia feito o quê? Capturado ela, levado. Mas se a gente parar para analisar um pouquinho sobre a história dessa garota, a gente entende qual é a diferença que Deus faz na nossa vida. Pode vir o problema que for, nós vamos conseguir transpor cada obstáculo, mas o nosso foco, o nosso olhar é em Deus. Se a gente não tem essa ligação com Deus, jamais você vai ajudar o seu inimigo. A Bíblia mesmo diz, né? Para amar o próximo, orar pelo inimigo. E assim, só vai acontecer se a gente estiver com Deus. Então, os princípios que essa garota havia adquirido durante o tempo de convivência com seus pais, com seus familiares, sobre a Bíblia, ali estava sendo provada.
Ali ela estava provando e mostrando que Deus é esse que ela servia. E a história discorre contando que o capitão Naamã, ele vai até Samaria, ele conversa com Eliseu, e o Eliseu não fala pessoalmente com ele. A Bíblia fala assim que o Eliseu mandou o seu servo dar o recado. E o recado era o quê? Vai até o Rio Jordão, um rio horrível aparentemente, vai até o Rio Jordão e mergulha lá 7 vezes. Capitão Naamã, a história não vem dando esses detalhes, mas a gente consegue imaginar, porque pensa, uma pessoa importante aparentemente diante da sociedade, que era o cargo que ele exercia, no mínimo ele esperava que o Eliseu fosse até a porta atender o seu servo. E não foi isso que aconteceu. Mas ele sai dali com o seu servo, vai até o Rio Jordão, mergulha 1 vez, 2 vezes, e a Bíblia retrata que quando ele chega na 7ª vez do mergulho, quando ele sobe da água, ele está restaurado. E ali ele reconhece que esse Deus dessa garotinha realmente é um Deus verdadeiro. E passa ali a observar, a adorá-lo, né? Não deixou dos seus deuses, mas reconheceu o Deus dessa garotinha. E a Bíblia não fala se ela foi liberada para voltar para casa ou não. Mas isso não vem ao caso. O que a gente tem que meditar é o seguinte: o que é que eu estou pregando para as outras pessoas? Que Deus eu tenho mostrado para as pessoas? Que Deus é isso que eu sirvo? E todas as vezes que a gente pegar a palavra de Deus, a Bíblia, e ler, a gente vai ficar mais próximo de Deus e reconhecer o quanto a gente é fraco. A gente é o quê? Miserável. A Bíblia vem mencionando que a gente é um trapo de imundícia, é o que a gente tem. E a gente às vezes acha que é melhor, né? É o último biscoito do pacote, né? Que é a melhor coisa que existe. Não. E quanto mais a gente está pertinho de Deus, mais a gente vai reconhecer o quanto precisamos do Senhor. Que Deus possa nos abençoar nesse dia. Que a sua vida possa ser transformada todas as manhãs, todos os dias. Quando você escolher falar com Deus, entregar a sua vida, que essa transformação possa ser gradativa. Vamos agradecer a Deus? Querido Jesus, obrigado por esse momento maravilhoso aqui, Paizinho querido. Quero te entregar nas mãos, Senhor, todas as pessoas que vierem assistir esse vídeo, meditar nessa palavra, que o seu Santo Espírito conduza os nossos passos. Que nós possamos, Senhor, a cada dia ser transformado para a honra e glória do Teu nome. Fica conosco nesse dia, é o que eu te peço e agradeço. Amém.